Fala, antifrágeis! Sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal e 2025 está aí. Estamos voltando para mais um ano e esse ano vai ser excepcional. Eu desejo, primeiro de tudo, um feliz ano novo para você, ou como eu costumo dizer, na perspectiva da autoliderança, eu desejo um você muito melhor para 2025. E para começar bem o ano, vamos de conceitos decisivos. Hoje eu quero falar sobre um assunto que é polêmico, mas é muito importante. Em dezembro, eu postei vários vídeos de alguns planejamentos ou alguns conceitos de planejamentos necessários para 2025. E hoje eu quero falar sobre algo que é essencial para a nossa vida, que é não fugir do sofrimento. Mas antes de começar, eu queria que você já se inscrevesse, já comentasse aqui enquanto eu for conversando com você a respeito desse tema, que vai ser bem legal e é um conceito que fez toda a diferença para mim. E eu estou trazendo aqui para fazer diferença para você também. Também aqui na descrição tá o link da minha newsletter exclusiva, gratuita, que eu mando toda semana por e-mail. E como que funciona essa newsletter? Eu mando séries de e-mail e no final de cada série, com diversos assuntos de autoliderança, de conceito, de desenvolvimento pessoal, de gerenciamento de projetos, tudo aplicado à vida e à evolução rumo ao nosso sucesso, eu consolido isso numa série com um tema central. E quando eu finalizo essa série de e-mails, que podem ser 5, 8, 10 e-mails, depende da série, eu envio no final um e-book exclusivo para você guardar todo esse ensinamento. Se você perdeu as séries anteriores, você não consegue mais acessá-la, mas não tem problema, porque novas séries estão vindo aí e você só precisa se inscrever e as séries estão ficando cada vez melhores. Já falei sobre os meus aprendizados com Jordan Peterson quando ele esteve no Brasil. A última série foi sobre os meus aprendizados quando eu subi até o campo base do Everest e foi uma aventura maravilhosa, cheio de aprendizado, e a série consolidou todos os aprendizados. O e-book já foi enviado e a próxima série que vai começar, o tema é como sobreviver em um mundo que não foi construído para você. É interessante, vai ali, se inscreve e bora pro vídeo. Em vários dos episódios e várias das conversas que eu já tive, seja no Mentalidade Ambidestra ou seja aqui no Conversas Decisivas, uma das coisas e dos temas centrais que sempre surge é o sofrimento. E hoje eu queria começar esse vídeo te fazendo uma pergunta. Se você parar para pensar na sua história, em tudo que você viveu até agora, quais foram os momentos que realmente te mudaram? Quais foram os momentos que realmente te ensinaram alguma coisa? Quais foram os momentos que quando você saiu dos episódios que você viveu, tenta lembrar agora, quais foram esses episódios que quando você saiu melhor, você saiu com um aprendizado que mudou completamente quem você era. Eu te garanto uma coisa, se você tentar lembrar, é muito difícil que você lembre de momentos bons, porque os momentos que mais nos ensinam, que mais mudam quem nós somos e que mais nos faz evoluir, nos molda rumo à evolução, são momentos de dor, são momentos de sofrimento. E eu não estou falando de dor e sofrimento a que se atém os poetas, que são aquela dor e sofrimento glamorizado. Muitas vezes são dores e sofrimentos que você passa em oculto. Não são sofrimentos públicos, são sofrimentos que ninguém vê, são sofrimentos que você passa, são dores que ninguém te vê. Sentir, gritar, chorar. Mas esses, com certeza, foram os momentos que te mudaram. E por que eu tô fazendo essa pergunta? E por que isso é importante? Vamos pro próximo bloco. O mundo moderno, um dos maiores problemas dele é estar tirando de nós a medida do sofrimento. Ou melhor, tirando de nós a importância da necessidade do sofrimento. Não que nós tenhamos que sofrer deliberadamente ou correr atrás do sofrimento, mas demonizar o sofrimento, como eu tenho visto acontecer por aí, na nova geração, o que a gente tem visto? Que o sofrimento, ele parece ser um erro da natureza. O sofrimento não era para estar ali. E com isso, o mundo começa a tentar tirar das pessoas todo o sofrimento, todas as dores. Isso, de uma certa perspectiva, pode parecer muito bom, pode parecer até nobre. Mas a verdade é que se você tira o sofrimento como parte do processo da sua vida, você tira também de si a maturidade. Todos os momentos de glória, os momentos de vitória, os momentos que você conquista algo, ele te traz um sentimento de onipotência.
Quando você sai vitorioso de um jogo, você se sente muito poderoso. Quando você sai vitorioso de um trabalho, quando você conquista algo, toda vez que você vence, toda vez que algo dá certo na sua vida, o sentimento que você tem é de poder. E essa onipotência, ela é perigosa. Quando você se embebeda de muito poder, você corre o risco de se sentir onipotente. E a onipotência e o sentimento de onipotência para um ser tão fraco quanto nós, nos torna, na verdade, um pouco estúpidos e imaturos. É por isso que tirar o sofrimento da vida é tirar de nós a oportunidade de evoluir. O sofrimento, ele existe justamente para nos mostrar que a nossa existência, ela há limites. Eu não digo existência no sentido de que nós estamos limitados e um dia vamos morrer. Então, o processo de estarmos vivos, ele não é um processo, como eu disse anteriormente, de onipotência. Eu não posso fazer tudo. A realidade se impõe sobre mim e quando isso acontece, é o momento de eu entender que eu preciso me moldar. O sofrimento, então, ele tem o papel de mostrar para nós os limites da nossa própria existência. O sofrimento, ele é como um recado da realidade de que tem coisas no mundo, tem coisas na vida, tem coisas na nossa existência que a gente não vai conseguir mudar. E quando a gente alcança esse ponto, o que acontece é que a gente precisa mudar a nós mesmos. É por isso que a autoliderança, ela não tenta tirar o sofrimento, mas tenta entender esse sofrimento. E é disso que eu vim hoje aqui pra gente conversar. O quanto é importante esse conceito de não demonizar nem glamorizar o sofrimento, mas saber a razão pelo qual ele existe e a medida pelo qual eu absorvo ele na minha vida. Porque ele vai te colocar de frente para a única coisa que você de fato pode controlar, você mesmo. Tudo que você não pode mudar na realidade, principalmente as coisas que te oprimem, principalmente as coisas que limitam o seu desejo ou aquilo que você busca ou o caminho que você está indo, mostra exatamente que é você que precisa ser moldado e faz a gente ter que se confrontar conosco mesmo. E aí entra mais uma vertente da autoliderança. Eu entendo as minhas circunstâncias, gerenciamento de circunstâncias, e ao entendê-la, nela vai ter sempre as parcelas de sofrimento que vão mostrar para mim os limites daquela realidade. Entender os limites da realidade é o ponto central da maturidade. Mas para acessar essa maturidade, como eu disse anteriormente, é preciso que você enfrente o sofrimento, que você reconheça qual é a razão daquele sofrimento que está ali. E a gente tem visto que o mundo está na contramão disso. A gente demoniza sofrimento, a gente não precisa mais sofrer. Parece que o mundo está voltando para uma escola da filosofia que já foi abandonada há muito tempo, que é o hedonismo. Ou seja, que nós somos movidos pelo prazer, é o prazer pelo prazer o tempo todo. E isso não é saudável, nunca foi saudável e não vai ser saudável. Tentar eliminar o sofrimento da nossa sociedade é eliminar junto a maturidade, a evolução e, o mais importante, a autonomia de cada indivíduo. Como eu disse, quando você não tem sofrimento e tudo se torna vitória, sabe quando as escolas dizem que as crianças não podem mais repetir de ano? Sabe esse sistema em que não há mais fracasso para que a criança não sofra, para que a criança não seja impactada com a decepção, a frustração de não ter conseguido? Isso vai nos tornando tolos, porque não há nada mais tolo do que alguém se sentir onipotente sem de fato ser onipotente. Além de ser tolo, é uma tolice que leva à dor, é uma tolice que leva a um sofrimento sem sentido, porque o sofrimento anterior, se fosse enfrentado, da frustração, por exemplo, nesse exemplo da criança, se eu me frustro por repetir de ano e eu enfrento esse sofrimento, eu aprendo a lutar, eu aprendo a estudar mais, eu aprendo a melhorar o que antes eu não havia feito. Eu vou me moldando, eu aprendo os limites da realidade para que eu possa me adaptar, para que eu possa evoluir. Mas se esse sofrimento é tirado de mim, se essa frustração é tirada de mim, para que nunca aconteça, no momento em que a realidade se impor e não tiver ninguém lá para me salvar, o que vai acontecer de fato é uma dor de um ser que se achava onipotente e de repente quebra a cara com a realidade, percebendo que não é. A verdade, então, e que ninguém quer te falar, é que o sofrimento, ele te dá a medida da realidade. E quanto mais você descobre a medida da realidade, mais inteligente você fica, mais maduro você fica, mais você vai evoluir. As pessoas que realmente fizeram grandes feitos, como Jesus Cristo, que é um dos livros da série Líderes Imortais,
o link está aqui na descrição. Eu falo sobre os líderes que implementaram a autoliderança antifrágil e fizeram grandes feitos. E o primeiro deles não poderia ser diferente, que é Jesus Cristo. Você vê que essas pessoas que passaram por aqui e realmente mudaram a realidade, não é porque elas se sentiram onipotentes, muito pelo contrário. É porque elas encararam o sofrimento de frente, entenderam os limites da realidade e aí sim conseguiram moldar a si mesmo para poder refletir no mundo aquilo que elas acreditavam. O que me ajuda a entender esse conceito de que o sofrimento é importante? Ele é a medida da realidade e ele me dá esse entendimento de mim mesmo, de como me moldar. Isso ajuda por quê? No momento em que a gente se depara com sofrimento, e isso é o tempo todo, você pode estar sofrendo agora, por qualquer que seja o motivo, eu tenho meus sofrimentos. No momento em que você se deparar com esses sofrimentos, em vez de perguntar por que eu estou passando por isso, ou eu não deveria estar passando por isso, a verdade, a perspectiva é, o que esse sofrimento, o que esse episódio, o que isso que eu estou passando tem a me ensinar de fato? Quem eu preciso ser? Como eu preciso fazer? Qual é a melhor forma de agir? Abraçar o sofrimento dessa maneira é o que realmente vai te dar a dimensão de quem você realmente é e qual o seu tamanho diante da realidade. Entenda, a realidade ela vai se impor de um jeito ou de outro, mas se você souber as medidas dela, ela pode se impor, mas você estrategicamente vai estar posicionado para que a imposição dela não te destrua. Muito pelo contrário, diante da imposição e dos limites dessa realidade, você vai entender como prosperar. Eu sei que a dor é real, mas tentar fugir dela é a maior ilusão que existe. O sofrimento, ele não é, nunca foi e nunca vai ser um erro de fabricação do ser humano ou um erro de fabricação do mundo ou da nossa vida. Ele, na verdade, é uma parte importantíssima do processo. Nunca se esqueça disso. Não abomine o sofrimento, nem tampouco glamorize o sofrimento, mas entenda a razão pela qual ele existe, e enfrente e entenda os limites da realidade que ele está tentando te mostrar, para que dentro dos limites dessa realidade você se engrandeça. Esse, com certeza, é um dos conceitos decisivos que mudaram a minha vida quando eu perdi uma das pessoas mais importantes para mim. E eu sei que ela pode mudar a sua vida também. Obrigado por ter me ouvido até aqui e nos vemos no próximo vídeo.